Salmos 23, mais um salmo de confiança. Nós vamos ler essa semana, amém, igreja? Semana que nós estamos buscando ter confiança no Senhor, amém? Porque se nós não tivermos confiança no Senhor, de maneira nenhuma nós iremos vencer na vida, amém? E quando eu digo vencer na vida, eu não estou falando somente de bênçãos, não, eu estou falando de salvação, amém, bicho? Também. Escute o que Davi ele falou nesse salmo. Vamos refletir nesses salmos aqui. O salmista Davi, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi, ele retrata a figura pastor como o seu Senhor. Ele quer dizer: o meu Senhor é igual a um pastor. Que pastor? Pastor de ovelhas. Davi, ele foi pastor de ovelhas. E quando Davi, ele era pastor de ovelhas, ele jamais deixava faltar alimento para as suas ovelhas. Davi jamais deixava faltar água para as suas ovelhas. Pode ter certeza absoluta. Davi não abandonava as suas ovelhas. Então ele viu que Deus também não abandonava ele. Ele viu que Deus em todos os momentos estava com ele. Então ele figurou como pastor. Falou: ó, meu Senhor é igual um pastor, igual um pastor de ovelhas que cuida das ovelhas. O pastor de ovelhas, ele cuida de quê? Das ovelhas. Se tiver uma ovelha afastada do rebanho, o pastor vai lá e faz o que com a ovelha? Ele traz para junto do rebanho. A ovelha, ela não terá falta nenhuma quando o seu pastor está com ela, amém? Hoje, quem tem uma ovelha em um pasto longe da sua casa, já dorme pensando no alimento que tem que dar para quem? Para as ovelhas. Presta atenção se não é. Porque um pastor de ovelhas é assim, ele não deixa nada faltar para as suas ovelhas. E Davi retratou desta forma porque ele viu que Deus, que o Senhor era igual um pastor de ovelhas com ele, que cuidava dele, não deixava nada faltar, amém? Então ele disse: ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha a confiança que Davi tinha no Senhor. Ele tinha confiança de que o Senhor é igual um pastor de ovelhas para ele. E ele continua dizendo: ele me faz repousar em pastos verdejantes. O que é que Davi fazia com as ovelhas? O que é que Davi fazia com as ovelhas? Ele repousava as ovelhas aonde? Em pasto verdejante. Então ele via que tudo que ele fazia com as ovelhas, Deus fazia com quem? Com ele. Então ele começou a figurar dizendo que o Senhor era o pastor dele, que cuidava dele, que levava ele para lugares verdejantes, lugares prósperos, de alimento, amém? De descanso. Ele diz assim: leva-me
para junto das águas, de o quê? De descanso. Olha que bênção. Olha que bênção, a confiança de Davi. Ele quis dizer, olha, o meu Senhor, Ele me leva para junto das águas, para saciar a minha sede, e eu descansar. Porque a Bíblia fala descanso? Porque quando a pessoa, ela bebe água, ela descansa, não descansa? Ela descansa. Presta atenção, a pessoa quando, não, deixa eu beber água, ela senta e começa o quê? A beber a água, e ali fica descansando o tempo que está bebendo a água. Terminou de beber a água, ela levanta e volta para o seu trabalho. Normalmente é assim. Amém, igreja? Então Davi, ele estava se referindo ao Senhor como seu pastor. Uma certa vez Jesus, ele disse que era pastor, você lembra? Eu sou o bom pastor. João capítulo 10, se eu não me engano, versículo 11. Ele diz assim, ó: eu sou o bom pastor dá a vida pelas o quê? Pelas ovelhas. Davi, quando era pastor, ele era um bom pastor. O que Davi fazia? Davi, ele, quando via um leão, ele protegia as ovelhas de quê? De quê? Ele dava a vida dele pelas ovelhas. Quando via um urso, Davi também dava a sua vida pelas ovelhas. Amém, igreja? Então Davi, ele fala, olha, o Senhor é que é o meu pastor, eu sei que com Ele nada vai me faltar, Ele vai me levar para junto das águas, eu vou descansar. Aí ele diz, refrigera a minha alma. Refrigera o quê? A minha alma. Guia-me pelas veredas de quê? Da justiça, por amor do seu nome. Por que por amor do seu nome? Pelo nome de quem? Do Senhor. Por quê? Se o Senhor é o pastor, por exemplo, um pastor de ovelhas, você contrata um pastor de ovelhas para cuidar das suas ovelhas. O que acontece? Ele faz isso aqui, o pastor de ovelha. Ele faz isso, ó, guia as ovelhas pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Por quê? Porque ele não quer que o nome dele seja sujo. Então ele cuida das ovelhas. E o Senhor é a mesma coisa. Por que o Senhor faz isso nas nossas vidas? Para mostrar para Ele que Ele é verdadeiro. Amém? Que Ele não me deixa só, Ele não é mentiroso. A Bíblia diz que Ele está presente em todos os momentos. Amém, igreja? Aí ele continua dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás o quê? Estás comigo. Davi, ele tinha confiança que se ele andasse pelo vale da sombra da morte, Davi, ele tinha certeza que ele não ia morrer, porque quem estava com ele? O Senhor. E quando o Senhor está com você, você pode até passar pelo vale da sombra da morte, mas nada acontece com você. Amém? Porque Ele faz tudo isso aqui, Ele não deixa nada faltar. Amém? Olha só, Ele vai te repousar em pastos verdejantes. Amém? Ele vai levar você para junto das águas de descanso. Ele vai refrigerar a tua alma. Pessoa que é angustiada, triste, abalada por alguma coisa, por algum motivo, sua família, sua casa. Amém? Aconteceu alguma coisa.
ela sabe que Deus vai acalmar o seu coração. Aí ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás o quê? Comigo. Davi, ele se referiu ao Senhor como um pastor. Quando uma ovelha está na beira da morte, alguma coisa aconteceu com ela, o pastor não está lá? Está ou não está? Está. O pastor está sempre com a ovelha. E se uma ovelha ficar doente, o pastor abandona a ovelha? Não. Ele dá um remédio hoje, se o remédio não funcionar, amanhã ele procura outro. Se não der jeito, ele vai atrás de alguma pessoa que tem alguma solução, mas ele não deixa aquela ovelha morrer. Assim é o Senhor nas nossas vidas. Quando o Senhor, Ele é o nosso pastor, Ele cuida de nós, Ele nos protege, amém, igreja? Ele nos guia, nos leva para o lugar certo, diga glória a Deus. Aí ele diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Que a ovelha sabe que é o bordão, o cajado do pastor que espanta o quê? Os animais que vêm para comer as ovelhas. Amém? Protege, o pastor protege aquelas ovelhas com o quê? Com um cajado e guia. Amém? E Davi estava se referindo a pastor porque ele viu que tudo isso Deus fazia na sua vida. Então ele fez esse cântico, ele fez esse salmo, referindo-se a Deus como que? Como pastor. Aí ele diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente seguirão todos os dias da minha vida. Por que a bondade, a misericórdia, ele falou que seguirá ele por toda a vida dele? Porque o pastor acompanha a ovelha até o dia que a ovelha morre. Sim ou não? O pastor, ele acompanha a ovelha até o dia que a ovelha morre. O bom pastor é desta forma. Amém? Ele cuida, ele protege, ele livra do mal. Amém? E quem é o nosso bom pastor? É o Senhor. É o Senhor. Por que os discípulos, eles não queriam estar longe do Senhor, de Jesus? Por que os discípulos foram acordar Jesus no barco? Porque eles sabiam que Jesus ia livrar eles de quê? Da tempestade. Eles sabiam, não, Jesus está aqui, Jesus vai nos proteger. E Jesus protegia, porque Jesus é o bom pastor. Amém, igreja? E é nele que você deve confiar. Ele ainda diz: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi falou: eu vou habitar na casa do Senhor, porque o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. E é assim que eu e você devemos pensar, desta forma: jamais abandonar a casa do Senhor. Está perto do bom pastor. Amém, igreja? Como eu falei, João capítulo 10, Jesus, ele diz assim, João capítulo 10, vou abrir minha Bíblia aqui, você abre a sua aí. Versículo 1, eu vou ler o versículo 1.
Escuta aí. Esse é o discurso do Senhor que fala sobre o bom pastor. Jesus, ele fez um discurso. Esse discurso, olha só o que ele está falando em João capítulo 10. No livro do apóstolo João capítulo 10, Jesus faz um discurso falando assim, ó: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e o que? Salteador. Estava se referindo a quê? A um pastor. Observe, Jesus fala assim, ó: o que não entra pela porta do aprisco, o aprisco de quê? Das ovelhas, aonde as ovelhas se encontram, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e o que? Salteador. O que é que o ladrão faz quando vai roubar uma ovelha? Ele entra pelo cochete? Entra? Não. Ele pula lá no fundo, ele pula a cerca e rouba a ovelha, não é assim? Jesus estava se referindo a isto. Amém? Aí ele diz: aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor de quê? Das ovelhas. O pastor não pula a cerca, ele entra por onde? Pelo curral, abre aquele, é curral mesmo que chama, né? A porteira. Ele entra por ali para cuidar de quê? Das ovelhas. Jesus, ele aqui nesse versículo, nesse discurso, ele mostra para mim, para você, que Davi estava correto. Amém? Em relação ao pastor. Aí ele diz: aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para onde? Para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vem adiante delas e elas o seguem, porque ele reconhece o que? A voz. Ou seja, a ovelha reconhece a voz do pastor. Aí ele diz, continuando: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. Eles não compreenderam. Falou: você tem que seguir o bom pastor. É como as ovelhas que seguem a voz do pastor. Jesus está explicando como que nós devemos seguir a voz de quem? Do pastor. E quem é nosso pastor? É Jesus Cristo. Não sei se você já me viu falar que eu só gosto de falar mais de Jesus. Eu não engrandeço nem a João, nem a Mateus, nem a Paulo. Você vê sempre eu falar de quem? De Jesus, porque Ele é quem é o meu pastor. Hoje, Ele que é o meu pastor. Amém, Cristo? Porque eu ouço a voz dele e eu sigo ele, e por seguir ele, ele cuida de mim. Aí a Bíblia diz: Jesus, versículo 6, Jesus lhe propôs essa parábola para eles